bem-estar. E na live de hoje, especificamente, eu vou compartilhar com vocês 3 estratégias para que vocês aprendam a incluir uma rotina mais saudável, para ter uma saúde mais positiva aí no seu dia a dia. É claro que a gente sabe que existem vários acontecimentos, né? Que eu sei que existem vários acontecimentos no nosso dia a dia, na nossa rotina, que deixa a gente estressado. Faz parte da nossa vida, não faz? Acontecer coisas que deixam a gente estressado. Se falar que não existe é mentira, né? Todo mundo tem situações no trabalho, às vezes é o trânsito, não é? Às vezes é no trabalho, às vezes é um trânsito, às vezes é uma condução que a gente precisa, né? Uma condução que a gente precisa utilizar, uma fila, um estresse com o chefe, ou com o colega de trabalho, ou com familiares. Existem diversas situações que vão gerando desconforto em nós. Só que a gente precisa prestar atenção se a gente também vive constantemente acelerado, sabe? Com muita coisa para fazer o tempo todo, correndo o tempo todo, com muita coisa para fazer, muita coisa para resolver, atendendo a todas as solicitações e pressões constantes, né, de gente pedindo coisas pra gente, às vezes na nossa própria casa, que sempre quer que a gente esteja disponível para atender na hora que a pessoa deseja, né, ou as pessoas. Ou às vezes no nosso próprio trabalho, que exige muita responsabilidade, tem projetos, tem prazos, isso tudo faz com que gere estresse. A questão é como lidar com tudo isso, né? Estresse nós vamos ter. Peraí só um minuto, gente, que eu preciso desligar o meu computador, senão o WhatsApp vai ficar pitando aqui. Acho que vocês escutaram, né? Subindo aqui a telinha do WhatsApp. Então, a gente precisa perceber essas situações. Olá, boa noite. Precisa perceber essas situações para a gente entender o que pode ser feito. Se a gente começar a pensar assim, nossa, o meu dia precisa ter 100 horas, vou até exagerar, porque às vezes são tantas atividades que a gente tem que resolver no nosso dia, que a gente para e começa a pensar, nossa, meu dia precisa ter 100 horas, meu dia precisa... Tô exagerando mesmo, que é para chamar a atenção, tá? Um dia ou outro, é natural que a gente pense assim, mas a gente vive nessa constância, nessa rotina acelerada todos os dias, isso vai começar a gerar um problema para nós, isso vai começar a estressar e trazer prejuízos. Boa noite, Ana Paulinha. Começar a trazer prejuízos para o nosso corpo, né, para o nosso bem-estar, trazendo sintomas, dores, né, às vezes ansiedade, às vezes depressão, mal-estar, cansaço, vai trazendo muitos sintomas no nosso corpo que vão dando um sinal de alerta. Ó, você precisa prestar atenção porque alguma coisa não está bem. Alguém já passou por isso? Eu já passei várias vezes por questão de estresse. Então, o que eu vou compartilhar com vocês aqui são comprovações científicas, o que eu compartilho e ensino para os meus clientes, né? Começar a trazer uma parte aqui, o que eu ensino para os meus clientes. E também vivências, né? Experiências. Acho que a experiência ela ainda veio muito antes do que os ensinamentos aqui dos cursos e dos atendimentos e dos trabalhos que eu fiz. Como vocês que estão aqui comigo, já vivenciaram algum momento de estresse na vida de vocês? Se alguém quiser compartilhar, normalmente todo mundo vive. Mas aquele momento que marcou... Eu já compartilhei aqui em algumas lives que eu passei por alguns estresses, né? Muitos, assim, em diversas áreas da vida, em várias fases. Mas teve um... Olá, seja bem-vinda. Teve um que marcou muito, que eu já compartilhei aqui, que foi na fase da faculdade. Que era aquele momento, assim, que trabalhava demais, tinha que estudar, pagar conta de casa, cuidar de casa, e trabalhar final de semana, e pagar faculdade, e aquela confusão toda... E aquela exigência, aquela cobrança de fazer as coisas e muitas coisas, né, o tempo todo. Chegou uma hora que o corpinho aqui não aguentou. Tô trazendo um baita resumão aqui, porque eu já falei isso em algumas lives. Só para quem ainda não me conhece, que talvez vá assistir depois também. Eu tive um estresse muito grande no ano de 2005, que minha chefe precisou sair comigo do escritório. Quase que eu desliguei a live. Precisou sair comigo do escritório, porque eu tive um piripaque lá de estresse, de nervoso, de estar muito tempo segurando tudo isso, sabe? Não, eu tenho que dar conta, eu tenho que aguentar, eu tenho que fazer e blá, blá, blá. E aí aconteceram outros dois, porque mesmo com esse estresse,
Na época eu não podia simplesmente assim, eu tô cansada, tô estressada, não vou trabalhar, não vou estudar, não vou fazer nada, né? Não tinha quem pagasse minhas contas, né? Tinha que pagar as contas. Então, fui segurando. Aí eu tive um outro estresse em 2012. Gente do céu. Foram 3. Tive um outro estresse em 2012 numa outra empresa que eu trabalhei. E daí depois passou mais um tempo, quando foi em 2014 tive o terceiro. E nesse período de 7 anos, né, de 2005 até 2014, ou de 7 anos nada, foi mais tempo, né? Ó, de 2005 até 2014, quanto tempo que dá aí, hein? É muito tempo, né? Eu fiquei segurando, deixando pra depois, porque aquele momento exigia que eu fizesse algumas coisas que eu não poderia deixar. Só que isso me trouxe impactos, o temporal de novembro foi forte, né? Foi isso mesmo, um grande estresse, né? E aí essa questão que eu vivenciei, eu fui arrastando por longos anos, isso trouxe problemas sérios pra mim de saúde, que eu já comentei aqui algumas vezes pra vocês. Me deixou com ansiedade por um período, sentia muitas dores no braço, né, que deu a síndrome do túnel do carpo. Fora outras questões, dor em tudo quanto é lugar do corpo, foi um período longo pra eu cuidar disso. Se eu conhecesse as ferramentas que eu conheço, né, agora, que eu venho, né, trazendo aqui para vocês, provavelmente eu tinha evitado uma série de problemas, uma série de questões. Mas tudo bem, né, tudo tem sua hora. Eu fui aprendendo devido a essas questões de estresse, fez com que eu buscasse, né, sobre qualidade de vida, sobre bem-estar, e aí eu fui aprendendo muita coisa, porque eu também estava, né, precisando aprender sobre isso, o que me trouxe aqui a trazer para vocês várias ferramentas e trabalhar com essa questão do bem-estar de uma forma muito forte, né? Como uma missão mesmo, em um propósito de vida. Esse incômodo me gerou essa reflexão, né? Do que tá me fazendo mal, qual que é a minha insatisfação. Isso vai me gerar uma mudança positiva? Eu contei assim, muito resumido aqui para vocês, né? Porque eu já contei em outras lives de forma um pouco mais aprofundada. Para que vocês pensem, né? Se você já viveu um estresse ou se você está passando por um período de estresse, você precisa pensar se esse estresse, se essa insatisfação, se esse incômodo, se esses sinais que o seu corpo está te dando, se você está utilizando isso para gerar uma transformação e uma mudança positiva para você, porque uma insatisfação ela tem que vir para promover uma mudança, né? A gente não pode deixar que ela se acomode. E aí aqui eu compartilho com vocês formas de você prevenir o estresse, formas de você lidar de forma mais positiva com o estresse. E caso você esteja vivenciando, né, esteja com um estresse muito elevado, você precisa procurar um médico, porque aí talvez você precise tomar remédio, fazer outros tratamentos que são extremamente importantes. Aproveitando também, seja bem-vindo. Aproveitando também, quero dizer para vocês que lá no meu perfil, aqui no link da minha bio, eu tenho uma avaliação de estresse que qualquer pessoa pode fazer. Você só entra lá, clica no link e responde as perguntas. É só para você ter uma ideia de como é que você está em relação a questões de estresse. As perguntas que você for respondendo já vai fazer você refletir sobre uma série de questões aí na sua vida, sobre o seu estilo de vida, e vai te trazendo os indicativos do que você precisa fazer e melhorar. Olá, tudo bem? Seja bem-vinda. Lá não é nenhum diagnóstico, jamais, né? Não é para trazer nenhum diagnóstico, é apenas para você refletir, identificar alguns pontos que você precisa melhorar, se você precisa buscar ajuda de alguém para te ajudar, ou se você consegue fazer algumas mudanças você mesmo na sua rotina e conseguir minimizar o impacto aí das situações que acontecem e o estresse que você às vezes está vivenciando, tá bom? Se alguém fizer e quiser conversar comigo depois, é só me chamar, que aí eu explico para vocês direitinho, a gente bate um papo também, não tem problema nenhum, tá? E aí existem situações na nossa vida que a gente pode, assim, de certa forma, controlar, né? Então, situações, por exemplo, com cuidados com a casa, às vezes a forma como a gente conduz um trabalho, a forma como a gente vai reagir, por exemplo, num trânsito, né? Quando a gente está preso num trânsito ou está no transporte público, são alguns estresses que a gente às vezes tem como aprender a lidar com eles. Mas aí teve aqui, ó, um comentário aqui, ó, o temporal de novembro de 2023, foi aquele que o pessoal ficou sem luz?
que acabou a água e ficou sem luz agora no final do ano, né? Foi terrível para muita gente, né? Teve uma dificuldade. Foi um estresse, foi uma situação inesperada, né? A gente passa na nossa vida situações inesperadas, né? Então, quando às vezes você não tá esperando, às vezes você pode perder o emprego, às vezes você perde um ente querido. Tem os desastres naturais que a gente tem visto tanto acontecer, que também gera estresse em nós. É inevitável a gente não se sentir estressado, né? Você tá na sua casa, acaba a luz, você perde todas as coisas que tem na geladeira, você fica sem água para tomar um banho em meio calor, né? Claro que isso vai estressar. Às vezes você tem outras questões também que, né, ligadas a tudo isso. Você precisa fazer comida, você precisa ir trabalhar e tudo fora dos eixos. Mas aí a gente precisa pensar, o que eu posso fazer para lidar com isso? O que a gente pode fazer para lidar com os acontecimentos externos é cuidar do nosso mundo interno, né? Cuidar de nós, cuidar do nosso bem-estar físico, do nosso bem-estar mental, emocional, espiritual. Quando a gente aprende a cuidar, né, do nosso corpo, isso vai interferir diretamente na forma como a gente enxerga o mundo. Os cuidados que a gente tem no nosso corpo, na nossa mente, no nosso emocional, ele vai interferir diretamente na forma como a gente enxerga o mundo. Olha como isso é importante. Olha o impacto que a gente pode gerar, não só na nossa vida, mas também na vida das pessoas. Tá fazendo sentido para vocês? A gente pode facilitar a nossa vida. Deixa eu ver aqui quem está comigo. Tá fazendo sentido aí para vocês? Quando a gente aprende a olhar para o nosso autocuidado, né, cuidar do nosso bem-estar, a gente naturalmente, oi, tudo bom? Naturalmente nós vamos nos tornando alguém mais otimista, se a gente tem esse cuidado com a gente mesmo. A gente começa a ter um olhar mais otimista, a gente tem emoções mais positivas, porque a gente começa a cuidar da gente mesmo. Agora, quando a gente não tem esse cuidado, essa falta de cuidado ela vai interferir de forma negativa na forma como nós olhamos o mundo. Então, se eu estou constantemente sentindo um desconforto no meu corpo, eu sinto muita dor, eu me sinto cansada, eu me sinto ansiosa, eu me sinto triste, isso vai interferir na forma como eu vejo o mundo, como eu vejo as pessoas, nas minhas reações. Porque se você não tá bem, você fica às vezes um pouco mais mal-humorado, não fica? Às vezes um pouco mais irritadiço. E quando a gente começa a cuidar da gente, ter esse olhar, começa a prestar atenção nos sinais que o nosso corpo está nos dando pra gente parar e olhar pra ele, a gente tem mais chances de modificar esse olhar e a gente consegue fazer essa mudança. Então, pra gente diminuir o estresse também, a gente precisa ter esse cuidado, os sinais que o nosso corpo traz, né? Ter esses cuidados, né? Pra gente ter um estilo de vida mais saudável, pra gente ter um estilo de vida que faz com que a nossa rotina fique mais leve. E a gente tomando conta do nosso bem-estar, tornando a nossa rotina mais leve, a gente vai diminuir o estresse. E uma série de outras coisas, né, gente? Que agora especificamente eu tô tratando aqui com vocês para falar do estresse. Aqui o coach, a psicologia positiva, ajuda a prevenir, né, o estresse, a depressão, a ansiedade, como a gente tá na questão do janeiro branco, que tá tendo várias campanhas, né? Ele ajuda a prevenir. A psicologia positiva, ela ajuda a prevenir e ajuda a minimizar também esses sintomas, né? Quando a pessoa ela já tem essas questões. Ela é cientificamente comprovada, como eu sempre trago aqui para vocês, que ela faz essa diferença, né? Traz esse equilíbrio para nossa mente, para o nosso corpo, para o nosso emocional, tá? E vocês já estão cuidando aí dessa parte do bem-estar de vocês? Conta aqui para mim. A gente precisa cuidar de 3 pilares, deixa eu ver o horário aqui. Já, tá bom, tá num horário tranquilinho aqui. Nós precisamos cuidar de 3 pilares que são extremamente importantes para nós, segundo o pai da psicologia positiva, que é para a gente ter uma saúde mais positiva, seja bem-vindo, para a gente viver mais e melhor. São 3 pilares que são extremamente importantes. Eu vou trazer aqui para vocês 3 exemplos desses 3 pilares para vocês já começarem a praticar e prestar atenção aí na rotina de vocês, tá? Agora, uma outra observação aqui. Vocês que estão aqui, vocês estão dando esse tempo para si mesmo para poder cuidar da sua saúde? Para cuidar do seu bem-estar? Vocês têm esse tempo? Só responde sim ou não.
se você quiser responder alguma coisa aqui. O que a gente precisa pensar, né? A maioria das pessoas, elas falam assim, eu não tenho tempo. Porque minha rotina é tão corrida, é tanta coisa para fazer que eu não consigo ter tempo para respirar, eu não consigo parar, eu não consigo sentar para pensar sobre essas coisas. Só que será que você, uma reflexão, né? Será se for o seu caso, né, que está assistindo aqui ou que vem assistir depois, você não tem tempo ou você não está se dando esse tempo? Precisa pensar sobre isso, né? Que às vezes a gente só para na hora que a dor já aumentou, que o problema já aumentou, que o estresse, o cansaço já extrapolou, aí você vai ter que parar e ir no médico. Então não é mais fácil a gente pensar e observar antes de acontecer isso? É, né? Ou, se já aconteceu, da gente começar a olhar e promover uma mudança, né? Fazer algo de bom aí nos nossos cuidados. Tem uma pesquisa que foi realizada no Instituto Gallup, que é um instituto de desenvolvimento, né, de pesquisas, enfim, que fala assim, que 98% da população respondeu essa pesquisa perguntando o que é que a pessoa considera mais importante de ter na vida. Aí eles responderam que é saúde e prosperidade. Então, a maioria das pessoas querem ter saúde e prosperidade, só que a maioria das pessoas também diz não ter tempo para cuidar de si mesmo. Olha que coisa louca, é muito contraditório, né? Se eu quero ter saúde, mas eu não tenho tempo, não tá alinhado, a gente precisa alinhar isso, né? Aí a gente alinhando isso consegue ter mais leveza nos nossos dias. Tá fazendo sentido aí pra vocês? Falem comigo aqui. Até aqui tá tudo bem? Se alguém tiver alguma dúvida, fiquem à vontade em conversar, em perguntar, tá bom? Deixa eu ver se eu passei alguma informação, porque eu me empolguei, comecei a falar aqui, até sair do meu roteiro. Sim, deixa eu ver aqui, ó. Não saí não, é isso mesmo. A gente precisa se manter. O que a gente precisa fazer para se manter em sintonia com o nosso corpo, né? Ah, eu não tenho tempo para me cuidar, mas eu sei que a prioridade eu quero ter saúde, meu objetivo é ter saúde, mas eu não tenho tempo para me cuidar. O que eu preciso fazer para alinhar isso? Como que eu posso ter uma saúde mais positiva? Então, a gente precisa prestar atenção em 3 pontos que são fundamentais. Então, o primeiro são cultivar bons hábitos, para que a gente possa fazer o nosso corpo estar bem, forte. O que a gente precisa fazer? Vocês imaginam o que a gente precisa fazer? Alguém pode sugerir algo aqui? A gente precisa... normalmente a gente tem pressa, né? Na maioria das vezes a gente sempre tá com pressa. Sempre tá correndo, porque vai trabalhar, volta, e tem que cuidar de casa, tem que cuidar... né, quem tem filho, cuidar de filha e se preocupar com a janta em casa, enfim, uma série de coisas, não é? Sempre correndo aí o trabalho e, enfim, os horários tudo ali, né? Um em cima do outro. Só que aí, nessa correria, todas as pessoas esquecem de descansar, esquecem de se alimentar direito, esquecem de fazer uma atividade física, e aí aquele objetivo de cuidar da saúde, pra onde que foi? Não tá acontecendo, e o estresse, ó, só aumentando, não é? A Duca escreveu aqui, eu faço caminhada, alongamento e respiração. Olha aqui, que maravilha. E ajuda bastante, não ajuda? Faz toda a diferença para diminuir. Porque a gente tem, né? A gente vai aprendendo a lidar, né? Com as situações que vão acontecendo quando a gente tem esse tempinho para nós, né? Então, o que você precisa fazer? O que é importante ser feito? Precisa comer bem, né? Água em jejum? Quando você acorda, você fala? Você faz isso? Então, o que a gente precisa fazer? Então, o primeiro passo, falando muito resumidamente, mas aí vocês já vão começando a pensar aí. Você precisa se alimentar bem, né? Ou seja, comer na hora certa, ter uma comida saudável. Fazer uma atividade física, né? Fazer pausas. Ter o seu momento de descanso, de você recarregar a sua energia, você recuperar as suas forças, a sua vitalidade, para que você dê conta das suas atividades. Até para que você pense melhor, né? Para resolver as coisas que você precisa resolver no seu dia. Até para que você lide melhor com os problemas que acontecem, né? Que às vezes pode vir a te deixar estressado. Para que você consiga lidar com as situações inesperadas, igual a gente falou, acabei de falar aqui no começo da live, né? Que tem muitas coisas inesperadas que acontecem. Mas quando a gente mantém esse cuidado, quando a gente tem essa manutenção diária, a gente tem reações melhores, né?
E aí a gente não entra igual no meditar, dormir bem, isso mesmo. Tem que dormir bem, fazer meditação, isso mesmo, tudo isso ajuda muito. E aí tem até aquela música, né, do Epitáfio do Titãs que fala, até escrevi um pedacinho dela, mas ela toda é maravilhosa para refletir, né? Ela fala assim, devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr, devia ter me importado menos com problemas pequenos. Eu só peguei essa parte. Mas essa parte ela já fala muita coisa, né? Tem muitas coisas que a gente pode evitar, que nós podemos prevenir, e às vezes a gente complica, sem ser necessário. Então, já basta as coisas que realmente são desafiadoras, né? Então, aquilo que a gente pode evitar, que a gente pode prevenir, que a gente pode simplificar, a gente precisa fazer, né? Pra não ficar igual essa música aqui pensando, devia ter, não. Vamos fazer o que precisa fazer, né? Meditar eu gosto muito. É bom, né? Eu consigo um pouco, sabia? Eu confesso aqui pra vocês que às vezes eu tenho um pouco de dificuldade, mas como existem outras opções, né, de praticar o Mindfulness, eu pratico as outras formas, porque às vezes eu sou agitada, às vezes não parece não, mas eu sou. Aí tem época que eu consigo meditar, tem época que não. Aí eu faço as outras práticas, né, do Mindfulness. Que aí tem as opções que são importantes a gente conhecer, né? Que eu ensino aqui nos atendimentos no processo de coaching e no Florescer na prática também ensino outras opções que vão nos ajudando, né? E faz toda a diferença aí. O segundo, seja uma pessoa otimista. Gente, como eu falo isso aqui, né? Por quê? Porque os estudos sobre o otimismo, eles são muitos, existem diversas pesquisas e todas elas sempre trazem que você ser uma pessoa otimista, cultivar o otimismo, vai fazer bem pro seu bem-estar, pra sua saúde, pros seus relacionamentos, pra tudo, pra sua parte emocional, pra sua parte mental, traz inúmeros benefícios. Então, quando acontecer alguma coisa que te deixar estressado, que tirar você dos eixos, seja uma coisa da sua rotina no seu trabalho com alguém, ou um acontecimento inesperado, que às vezes a gente tem visto muito acontecer, né, que até já tive alguém já escreveu aqui hoje, a questão dos acontecimentos, desses desastres naturais, que são acontecimentos inesperados, são coisas que realmente estressam as pessoas, deixam as pessoas tristes. Aí você fala assim, nossa, mas como é que eu vou ser otimista? Né? Tem muita gente que perdeu a casa, perdeu familiares, perdeu tudo, né? Como é que a pessoa vai ser otimista? Pode ser otimista, sim. Quando você aprende a cultivar isso todos os dias, né? Você escolher olhar o lado bom das coisas, o que você precisa aprender com as situações. Quando acontece uma situação dessa muito extrema, você está mais equilibrado para saber o que você precisa fazer. Como você vai recomeçar? O que você precisa manter em você para você ficar calmo, sabe? Então, o otimismo, ele leva para são várias vertentes, várias questões aí que ele ajuda, né? Para você manter a sua saúde, para você resolver as questões que você precisa, diminuir estresse. É muito bom. Inclusive, quando você é otimista, você também é uma pessoa que cultiva a esperança, porque você acredita que o problema que você está vivenciando não é para sempre. É uma situação naquele momento, mas que vai melhorar, e que você vai buscar meios, você vai fazer algo que vai ajudar você a sair daquela situação. Então, esse estresse, ele começa a diminuir, né, quando você tem esses pensamentos. Inclusive, eu tenho um estudo que fala sobre o otimismo aqui, vocês querem saber qual é? Eu só vou compartilhar se vocês falarem. Que querem. Senão eu não vou falar. Tá, todo mundo quer. Vocês querem ou não querem? Só pra ver se vocês estão prestando atenção. Alguém tá prestando atenção? Deixa eu ver. Querem ouvir o estudo? Sim? Ah, então tá. Então eu vou compartilhar. Ai, que bom. Ó, em 1900, tem vários estudos, tá? Inclusive tem até um livro que fala sobre otimismo. Tem muita coisa. Então, aos poucos eu vou compartilhando com vocês algumas aqui na live, como eu sempre faço. E hoje eu trouxe um outro que fala sobre otimismo. Em 1980 foi realizado um estudo lá em São Francisco, nos Estados Unidos, com 120 homens que tiveram um ataque cardíaco. O primeiro ataque cardíaco eles tiveram.
E aí esse grupo, né, de pesquisadores, médicos, enfim, eles foram entender como era a vida daqueles homens. No trabalho, com a sua família, como era a rotina deles, e se eles tinham algum hobby ou não. E aí, baseado no que eles responderam nesses dados, eles classificaram esses homens em otimistas ou pessimistas. Deixa eu ir vendo aqui se eu tô falando certinho pra vocês, é isso mesmo. E aí eles guardaram todas essas informações e 8 anos depois, eles foram... aí 8 anos depois, a metade desses participantes, eles morreram. Tiveram um segundo ataque cardíaco e eles morreram. E aí eles foram foram pegar as informações e identificar o que foi que aconteceu aqui, o que tem de diferente nesses homens, que uns morreram e outros não. Aí eles identificaram que os 16 participantes que eram os mais pessimistas, 15 deles faleceram. E dos 16 participantes que eram os mais otimistas, apenas 5 faleceram. Então, eles chegaram a uma conclusão que o que diferenciou não foi as questões que levam a pessoa a ter um ataque cardíaco, nessas questões químicas, físicas, enfim, mas sim a questão de o que a pessoa acredita sobre a vida, se ela é otimista ou pessimista. Então, mais uma pesquisa que comprova que quando você tem um olhar mais otimista, você consegue melhorar a sua saúde, você consegue lidar melhor com o estresse, com uma série de questões e prevenir, né, de problemas maiores, viver mais e viver melhor. Esse foram uma das pesquisas. Pior que eu nem trouxe o livro aqui, mas depois eu compartilho com vocês lá no meu story a capa dele, do livro que fala sobre o otimismo, para quem quiser. Eu já até compartilhei ele aqui algumas vezes também, mas eu compartilho lá no meu story para vocês, tá? Então, mais uma vez, mais um estudo que diz o quanto é importante a gente aprender a ser otimista. Na nossa vida sempre vai fazer bem. E eu não vi até hoje, gente, se alguém conhecer, me fala, nenhum estudo que fala que ser pessimista é bom, né? A gente sabe que tem alguns desafios, né, alguns acontecimentos na nossa vida que tira a gente dos eixos, mas a gente cuidar, fazer essa manutenção, né, cuidar todo dia um pouquinho, a gente consegue conquistar muitas coisas boas. A gente consegue evitar muitos problemas, consegue lidar de forma mais positiva, né? Já falei várias vezes aqui, porque é algo importante quando a gente consegue fazer esse autocuidado, a gente consegue lidar de forma mais positiva com as situações, e, consequentemente, vai eliminando ou diminuindo o estresse e a nossa rotina ela vai ficando mais leve, não vai? Tá fazendo sentido para vocês? E aí essas coisas que eu tô compartilhando com vocês é o que nos ajuda a florescer, né? O otimista vive melhor, é isso mesmo. Aí o terceiro, conhecer os seus limites. É importante a gente conhecer os nossos limites, não é? A gente precisa entender como a gente funciona. Até onde eu posso ir, né? O que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Quando o meu corpo está pedindo descanso, quando o meu corpo está pedindo uma boa alimentação, quando o meu corpo está dizendo, se respeite, né? Respeite o meu limite, eu tô cansado, preciso descansar, preciso comer, eu não posso fazer muitas coisas, sabe? Aquele você dizer não, né? Em alguns momentos, em você delegar algumas atividades, se for possível, para outras pessoas, né? No seu trabalho, se você tiver essa possibilidade de delegar algumas atividades, na sua casa, dividir algumas tarefas, e por aí vai, né? Perceber aquilo que você pode fazer, aquilo que você não pode, respeitar os limites do seu corpo, da sua mente, né? E entra várias questões aí que a gente precisa prestar, né? Muita atenção, sinais, porque aí você vai trazer equilíbrio para sua vida pessoal e para sua vida profissional, que é extremamente importante, né? E é entrar em sintonia com o seu corpo. Aí você sai daquele ritmo acelerado. Lembra que eu comecei falando lá no começo? Poxa, você tá acelerado, com muita coisa para fazer. Quer que o seu dia tenha 100 horas. Aí, se você começa a respeitar os seus limites, você vai começar a fazer um planejamento melhor para poder lidar com essas situações. E se no momento, às vezes você fala, poxa, mas às vezes no momento eu tô com um pouco de dificuldade, você ainda assim vai parar para refletir e você vai ver que você vai encontrar alguma forma, ou você vai limitar o tempo de você viver como você tá vivendo. Então, até tal período eu ainda vou segurar isso, a partir disso eu vou fazer outra coisa. Vou procurar outro trabalho, eu vou incluir uma atividade na minha rotina, enfim.
Mas vocês conseguiram entender o que eu falei? A gente tem que se propor fazer a mudança, né? Perceber os sinais que o nosso corpo traz, que o nosso corpo dá e fazer as mudanças. Mas, como sempre, a gente não precisa esperar algo ficar muito complicado, muito desafiador, ter realmente um problema ali pra gente poder se cuidar. O melhor momento da gente poder evitar um estresse, uma doença, um problema muito maior, é a gente, na hora que a gente está com a vida boa. Quando nós estamos bem, é o melhor momento pra gente se cuidar. E se por acaso, poxa, mas eu não tinha consciência, aí eu fiquei com um problema, ok, a melhor coisa é a gente tomar consciência e conseguir ainda assim tornar a nossa vida melhor, porque todo momento, qualquer hora, é momento da gente tomar consciência e fazer coisas pra gente se sentir melhor com a gente mesmo e tornar a nossa rotina mais leve, né? Então não fique se cobrando, você fala, ai, poxa, não fiz, não. Se você tá aqui, se você tá tomando consciência, agora essa é a hora, então faça. Eu até comentei no comecinho da live, passei assim muito rapidamente mesmo, uma experiência que eu tive de estresse aí de 3 crises, que eu compartilhei aqui, que eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Então eu passei por várias situações porque eu não tinha as ferramentas adequadas, né? Eu não sabia muita coisa de como me cuidar, o que fazer, então isso me atrapalhou bastante. Depois que eu aprendi, eu sofri muito, né? Depois que a pessoa deixou de ser teimosa, aí melhorou, né? Aí eu falei, opa, peraí, deixa eu parar e me olhar aqui, porque senão vai desandar mais. Quando eu comecei a praticar e entender melhor, me dar esse tempo, nossa, gente, não foi da noite pro dia, né? Ah, pronto, melhorou, mas com certeza o resultado positivo ele vem. Posso garantir que vem, viu? Sou prova viva, viu? Porque eu já passei muito mal nessa vida. Já passei muita raiva, muito estresse. Ih, vocês não têm ideia. É uma novela mexicana. Graças a Deus tudo passa, né? Aí vão surgindo outras questões. Então, quando eu vou compartilhar aqui com vocês, é o que eu falo. Não é só as teorias, não, viu? Tem muita experiência de vida também, de coisas que eu fui aprendendo a praticar comigo mesmo. Agora, vocês, têm alguma dúvida? Vocês querem me perguntar algo? Eu já estou encerrando. Vocês estão cuidando de vocês? Não sei se todo mundo que tá aqui ouviu, tem lá no link da minha bio uma avaliação para você. Oi, Rina, tudo bom? Lá no link da minha bio tem uma avaliação que fala para você poder avaliar seu nível de estresse. Então, quem quiser ir lá fazer, fique à vontade. É só você clicar no link. Não, mas fica salvo aqui na página, tá bom? Você pode assistir depois. Então, vocês podem acessar lá o link, tem o nível de avaliação de estresse, tá? Tem um título lá. Você entra e começa a responder, então, essas perguntas que tem nesse nível de avaliação de estresse, ela vai te ajudar a refletir como é que você está sobre várias questões, sobre a sua rotina, sobre o seu autocuidado consigo mesmo, já vai te trazer algumas indicações aí do que é importante fazer. E mais uma vez, se você está numa fase que o seu estresse ele está muito elevado, aí você precisa procurar um médico, porque às vezes você precisa tomar remédio também para regular os hormônios e ficar em ordem aí, né? Deixar seu corpo em equilíbrio, em ordem, tudo certinho. Agora, se você tá num estresse que às vezes acontece com todo mundo, né? Todo mundo vivencia isso. Às vezes você faz uma mudança de rotina, aprende algumas práticas e já elimina ou diminui o impacto, né, que esse estresse ele pode gerar na gente. Então, quem quiser fazer, vai lá fazer. Eu não recebo essas respostas aqui, tá? Então, vocês fiquem à vontade para responder lá. E se alguém quiser conversar comigo depois que fizer essa avaliação, fique à vontade de me chamar. Aproveitando, estou com inscrição para o curso Florescer na Prática, que é um grupo específico para mulheres, onde eu ensino todas essas ferramentas de florescimento humano, coaching, para você tornar a sua rotina mais produtiva, mais positiva, cultivar o otimismo, emoções positivas, bons relacionamentos e muita coisa boa, gente. Olha, é maravilhoso. Para quem já fez o Florescer sabe. Tem também os depoimentos na minha página para quem quiser saber como que é. As inscrições estão abertas, vai até o dia 19 de fevereiro. Nossa, gente, acho que é isso.
até o dia 19. Quem tiver interesse, entre em contato comigo via direct ou pelo e-mail, que tem aqui na minha página também, que eu compartilhei com vocês, todas as informações. Eu explico direitinho qual vai ser o conteúdo desses encontros, como é que vai funcionar. Garanto para você que vai fazer uma grande diferença, né? Então, venha participar, é maravilhoso. E para quem é homem, ó, é um excelente presente para dar para suas namoradas, mulheres, parceiras aí, ó, noivas, esposas, amigas, sei lá, né, o quê? Irmã, mãe. Quem você achar que deve, tá bom? Vale muito a pena, gente. É bem legal. Tá bom? O que mais? Vocês querem perguntar algo? Quer falar algo? Conseguiram entender bem esses 3 pilares? Esses 3 pilares são os 3 pilares que o pai da psicologia positiva, que é o Martin Seligman, falou, né, escreveu, que é importante a gente cultivar para que a gente tenha uma saúde positiva. Então, estão ligados com os recursos biológicos, recursos subjetivos e recursos funcionais. Então, eu dei um exemplo de cada um deles para vocês incluírem na rotina de vocês. Então, quem fizer, com certeza vai ter resultado positivo, hein? Depois vocês me contam se vocês fizeram, tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? Quer tirar alguma dúvida sobre o estresse? O que tem feito para lidar com estresse? Opa! Tô até gaguejando. O estresse da sala nova, Rina? Essa semana eu vou aí conhecer a sua sala. Mas é um estresse bom, não é? Porque você tá conquistando um objetivo. Tem isso também, né? Daí nós vamos conquistar um objetivo. A gente fica um pouco estressado também, mas faz parte, é o que faz a gente se mover, não é verdade? Faz a gente pensar em novas maneiras, né? Para as coisas darem certo. A gente só precisa ter a atenção para que não exceda, né? Porque se a gente começa a ficar muito acelerado, a gente não pensa direito e não faz as coisas como devem, acaba atropelando, né? A Rô escreveu aqui, eu prefiro ficar um pouco recolhida para me recuperar. Então, esse comentário foi até interessante, viu, Rô? Porque tem pessoas que preferem, quando tá muito estressado, falam assim, não, eu vou me recolher para me recuperar. Eu sou dessas também. Às vezes eu prefiro ficar sozinha, fico bem quietinha assim, ó. Não quero saber de papo não, fico bem quieta. E tem pessoas que pra tirar o estresse tem que ir correr e fazer uma coisa agitada, né? Cada pessoa tem um perfil para poder recuperar, né, sair do estresse. Mas independente da escolha, o momento de você fazer as pausas, o seu descanso, ele é fundamental, é uma necessidade básica, né, gente? A gente precisa descansar, dormir bem, né, como a Aline também comentou aqui, em alguns momentos, a minha tia escreveu a meditação, né? A gente tem que recarregar nossas energias, exatamente, né, pra gente ficar com mais força, mais vitalidade pra gente poder resolver as nossas coisas, né? Realizar nossos objetivos, entregar nossos trabalhos, aplicando o reiki, isso aí, muito bem. Tá certíssimo. É bom ter esses conhecimentos, né? Que aí você mesmo já vai se cuidando. É isso aí. O que mais, gente? Alguém quer comentar alguma coisa? Vocês gostaram da live? Fez sentido pra vocês? Vocês acham que é possível incluir no dia a dia aí de vocês? O que vocês acham? É possível fazer ou é difícil? É desafiador? Me conte, me conte, me conte, me conte. Eu já vou encerrar aqui. Tá sendo fácil pra vocês? Olha, estamos... Você acha que esses passos vão ser fáceis? A minha risada é maravilhosa. Ai, gente, eu sou assim, né? O que eu vou fazer? Eu dou risada à toa. Oh, meu Deus. Dura é quando você tá com vontade de rir em lugar que não deve, né? Oh, gente. Já aconteceu com vocês? Ai, meu Deus. É possível, né? Obrigada, Rina. É possível fazer, né? Quando a gente escolhe, não é? Tem umas coisas que acontecem. Ai, gente, meu Deus. Eu sou uma pessoa séria. Que isso? Me respeite, né, Rina? Gente, eu sou séria, viu? Vocês não acreditam, mas eu sou. Muito séria, aliás, às vezes que eu disfarço bem. Então, vamos lá.
Então, pratiquem esses 3 passos, vocês vão ver que vai dar super certo. Com certeza vai diminuir aí um pouquinho do estresse, vai começar a ajudar. E para quem desejar se aprofundar, vem fazer o Florescer, ou vem fazer um processo de coaching individual, vem conhecer as suas forças, que com certeza todos esses caminhos eles vão te ajudar e você vai perceber a diferença no seu dia a dia. A mudança, ela não acontece rapidamente, né? Não é da noite pro dia, pronto, entendi que eu tenho que me cuidar, me alimentei um dia bem, fiz um dia uma caminhada, pronto, melhorei. Não, é uma coisa que tem que ser constante, né? Um cuidado constante, é uma melhoria constante para a vida toda. É uma atenção que a gente tem que ter para a vida toda. Mas quando a gente aprende a fazer isso se torna algo natural, isso se torna algo prazeroso, e algo positivo para nós e para quem estiver ao nosso redor, para as coisas que a gente for conquistar no nosso trabalho, na nossa casa, nos nossos relacionamentos, né? A gente vai tendo reações mais positivas, né? E consequentemente o estresse ele diminui, ele não vai deixar de acontecer, mas a gente aprende a lidar de forma mais positiva. E aí os dias eles se tornam mais leves. Fez sentido para vocês aí? É um processo diário, né, Aline? É isso mesmo. Um processo diário. Um cultivo diário. Tem dias mais desafiadores, tem dias menos. O importante é a gente sempre estar ali com o foco do que precisa ser feito pra gente se cuidar, né? Saber os nossos limites. Até onde podemos ir. Então, pessoal, se cuidem. Boa semana. Até a semana que vem, às 20 horas, tá bom? Descansem, se cuidem e até semana que vem. Tchau, tchau. Ops. Tchau, tchau, se cuidem. Se alguém quiser falar depois sobre a avaliação do estresse, é só me chamar no direct, tá bom? Que aí eu converso com vocês. Tchau, tchau, se cuidem. Obrigada.